Esse exercício, ele nos dá uma clareza brutal sobre exatamente qual cenário de vida buscar. Você já parou para pensar sobre como a nossa vida, ela sempre joga para cima de nós tarefas em excesso? A gente acaba tendo muito mais tarefas a executar do que tempo disponível para todas elas, né? O dia do brasileiro médio, e eu creio que seja assim para todos, não só para o brasileiro, mas para todo ser humano, a gente acaba sempre tendo muito mais coisas a fazer do que tempo disponível para fazer tudo. Porém, nem sempre todas essas coisas que nós temos a ser feitas, elas têm a ver com as nossas prioridades, com os nossos sonhos, com as nossas aspirações, com aquilo que a gente verdadeiramente mais deseja viver na vida. Eu tenho refletido muito sobre isso, sabe? Todos os dias indo trabalhar, eu tenho pensado, poxa, eu trabalho 8, 10, 11, 12 horas por dia, e a maioria dos brasileiros é assim, a gente trabalha muito, muitas horas, 8, 10 horas. Aqui em São Paulo, a maioria dos brasileiros gasta pelo menos 2 horas de translado todos os dias para ir trabalhar, para voltar. Então são muitas horas do dia alocadas em uma única atividade, que geralmente é o nosso trabalho formal, e o nosso translado, né? E aí chega em casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos, muitas pessoas têm faculdades, cursos. Então percebe, nós temos muito mais tarefas a serem feitas do que tempo disponível para atuar em tudo isso. Esse assunto tem sido objeto de reflexão constante para mim, já tem muito tempo, porque todo esse raciocínio me leva para uma questão central. Diante dessa escassez de tempo que nós temos para todas as tarefas que a gente tem que cumprir, a clareza de propósito e de prioridades se torna uma coisa absolutamente crucial na nossa vida. Pensa, você dedica horas e horas, a grande parte do seu dia, a tarefas que são naturais, obrigatórias, que você precisa cumprir para que você tenha recursos, inclusive financeiros, para arcar com todas as suas obrigações do mês. E aquele tempo que sobra, ele precisa ser utilizado com muita sabedoria para que você consiga alocar nas coisas certas. Então, a gente cai aqui no seguinte problema. Como eu faço para ter clareza total daquilo que é absolutamente prioritário para mim? Diante desse cenário em que nós temos muito mais tarefas a serem feitas dentro de um dia em que o tempo é limitado, nós precisamos, de fato, ter muita clareza para saber aonde alocar a nossa energia e o que considerar como prioritário. Então, nós caímos no seguinte problema. O tempo é escasso, o volume de tarefas é grande e muitas vezes nós não temos nem a clareza sobre o que é que nós queremos para a nossa vida. Você já parou para perceber que a esmagadora maioria das pessoas não tem a menor ideia de para onde querem ir? E quando tem ideia dos sonhos que querem viver, muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre quais ações executar para conseguir se direcionar naquele sentido. Quantas vezes nós já percebemos pessoas que falam, não, eu quero ser milionário, ou eu quero morar na praia, ou eu quero trabalhar com artesanato, e aí você pergunta, ok, mas o que é que você está fazendo hoje para que você possa chegar a esse objetivo? E a pessoa simplesmente não sabe responder. A pessoa tem um sonho, mas não executa ações coerentes com esse sonho. Percebe que isso é um problema? Isso é uma incoerência? A maioria das pessoas não para resolver esse problema, né? Ou seja, pensar, a minha vida, ela está estruturada para me levar para os sonhos que eu desejo viver, ou ela simplesmente está estruturada para me manter onde eu estou hoje? Esse é um problema presente e que eu particularmente tinha esse problema na minha própria vida, essa falta de clareza, e é uma coisa que eu particularmente observo em muita gente. Muita gente parece não ter clareza sobre quais ações executar nesse período de horas preciosas e escassas dentro da rotina para avançar rumo aos sonhos. A maioria das pessoas parece se apegar exclusivamente naquilo que aparece para elas. É como se fosse realmente deixa a vida me levar. Tem sonhos, mas nem sempre tem a clareza de executar ações coerentes com esses sonhos. Vive uma vida projetada para mantê-las aonde elas estão, né? Quando, na verdade, eu acho que o importante é que nós parássemos todos os dias para pensar,
Eu estou executando ações coerentes com os meus sonhos? Mas eu acho que, pelo que eu observo, eu particularmente, a grande maioria das pessoas não faz esse exercício de clareza. Então eu penso que uma solução prática para isso, que é uma coisa que eu fiz e que eu recomendo que todos façam, acho que esse era um exercício obrigatório para todo ser humano que tem sonhos, é sentar no computador ou pegar um caderno e escrever como seria a sua rotina típica daquele dia em que você já alcançou todos aqueles sonhos. Independente se você considera hoje ser possível ou impossível, escreva, é uma recomendação prática que eu dou, escreva com detalhes como seria o seu dia. Você acordaria que hora, você estaria em qual cidade, você faria o quê? Tomaria um café da manhã, ou levantaria da cama e faria uma atividade física, você estaria com quais pessoas ao redor, você ganharia dinheiro exercendo qual profissão. Então, eu acho que esse simples exercício permite que você visualize com muita clareza qual é o dia típico de quando você já tiver atingido todos os seus sonhos. Esse exercício ele nos dá uma clareza brutal sobre exatamente qual cenário de vida buscar. Ou seja, nós temos aqui um cenário em que as pessoas não têm clareza sobre quais ações executar para chegar aos seus sonhos. Isso daí é um grande problema, porque o nosso tempo ele é muito escasso. Então, se a gente não tiver clareza sobre as prioridades e sobre as ações corretas, a gente acaba dedicando o nosso precioso tempo escasso em ações que não tem nada a ver com aquilo que realmente importa para nos levar para os nossos sonhos, né? Então, o exercício prático para isso é simplesmente escrever. Escreva, a recomendação prática que eu dou, escreva sobre o seu dia, sobre a sua rotina desejada, o seu cenário de vida, chamemos assim, e você vai ter, então, uma clareza brutal sobre quais ações executar hoje para que você possa avançar dia após dia no rumo, no sentido do seu sonho. Você vai, de fato, ser uma pessoa infinitamente mais produtiva a partir de então, porque você vai começar a dizer não para tudo aquilo que não tem a ver com aquele cenário de vida que você traçou e vai começar a focar muito mais energia naquelas tarefas que você sabe que tem peso e impacto para te levar rumo ao cenário de vida traçado. Percebe como esse simples exercício, por si só, já te permite ser infinitamente mais produtivo do que antes? Porque agora você tem uma rota, você tem uma bússola e sabe para onde ir. Então, o próximo passo que eu sugiro para você que me segue e que está aqui assistindo esse vídeo pegue o seu computador, pode ser o Notion, né? Abre aí o Notion no seu computador, que é um aplicativo de notas muito bom, ou se você gosta de escrever à mão, pega um caderno, uma caneta, escreva o seu cenário de vida e dê asas à sua imaginação, dê asas ao seu sentimento, visualize ali o que é que você verdadeiramente quer. Nem sempre precisa ser algo muito grandioso, pode ser uma coisa simples, pode ser morar na roça, criando a sua galinha ali, fazendo a sua horta, pode ser uma coisa simples, é aquilo que pulsa no seu coração, né? Escreva esse cenário de vida com detalhes e depois desse passo você vai perceber que naturalmente você se tornará mais produtivo porque você vai começar a fazer um filtro eficaz das tarefas que você tem para executar no escasso tempo que te sobra ao longo dos dias. Se você gostou dessa recomendação e gostou desse tipo de assunto, deixa o like aqui, deixa também o seu comentário para a gente poder interagir e segue para que você possa receber mais conteúdos assim.